Me chamo Luciana Lima e sou discente do programa de pós-graduação em Engenharia Civil no doutorado da Escola Politécnica de Pernambuco. Venho, juntamente com o professor Dr. William Soares, apresentar o artigo produzido na disciplina de Estatística Aplicada, intitulado como Descarte Irregular de Resíduos da Construção Civil sob a perspectiva socioeconômica na cidade de Recife, Pernambuco. Aqui estão os tópicos que serão abordados durante essa apresentação. Na introdução, estudos relatam que 2 são os principais fatores que aumentam o processo construtivo, que são eles a urbanização e o crescimento populacional. E este aumento construtivo está atrelado ao descarte irregular, ou seja, a geração de resíduo pela produção excessiva, pelo grande volume de resíduos que será produzido. Esses resíduos, se descartados irregularmente, podem impactar negativamente o meio ambiente e todo o desenvolvimento local. Mas quais resíduos? Os resíduos da construção civil, que de acordo com o CANAMA 2002, são todos os resíduos produzidos, determinados dentro do setor, das atividades do setor, ou seja, de reforma, de demolição, de reparo, entre outros. A construção civil, por si só, ela já impacta negativamente o meio ambiente por ser uma das principais consumidoras de matéria-prima. Porém, estes impactos poderiam ser mitigados se a educação ambiental ela fosse utilizada, como uma grande facilitadora. Mas estudos comprovam que a educação ambiental ela não está atingindo a população como um todo. Ela está sendo falha principalmente na região de vulnerabilidade, ou seja, de regiões de baixa renda. A partir disso, é possível fazer uma relação da quantidade de resíduos de descarte irregular e a renda social, avaliando e validando pelas métodos, ou seja, pelas aplicabilidades estatísticas. Para esse estudo, o objetivo geral é verificar a relação entre a deposição irregular dos resíduos da construção civil e a classe social da cidade do Recife com análises estatísticas. Já os objetivos específicos, inicialmente, é mapear os pontos com o uso de geotecnologia, classificar as regiões de acordo com os aspectos socioeconômicos, principalmente a renda, aplicar os métodos de inferência estatística para observar as correlações e analisar a distribuição espacial de resíduos em relação à vulnerabilidade. Antes de mais nada, é necessário caracterizar a área de estudo. A área de estudo escolhida para este artigo é a cidade do Recife. A cidade do Recife, ela possui 6 RPAs, ou seja, 6 regiões político-administrativas, com 1,5 milhões de habitantes, dentro de uma área populacional, uma área territorial de 218 km². Dentro da cidade do Recife, está contido 50% da população presente na região metropolitana do Recife. A cidade do Recife ela é composta de 68% por morros, e as principais bacias que banham essa região é o Rio Capibaribe, Jaboatão e Itagipió. A partir da caracterização da área de estudo, ou seja, da delimitação da região, da área, é possível estudar a metodologia a partir do fluxograma. Inicialmente, foram feitas coletas dos pontos de descarte irregular na cidade do Recife. 1.308 pontos foram coletados com o uso de 2 aplicativos de geotecnologia, o Google Maps e o Google Earth, para coletar as coordenadas geográficas necessárias. Em sequência, juntamente com os 1.308 pontos, é necessário saber a classificação de renda social. Vale salientar que o IBGE 2023 ainda não liberou a classificação para este tipo de análise e, portanto, será utilizado como dado o IBGE de 2010 e o salário mínimo do ano de 2010 também. Essa classificação é apresentada na tabela 1, que vai inicialmente de 0 a R$ 255 considerado como extrema pobreza e acima de R$ 7.650 considerado como classe alta. Com os 1.308 pontos e a classificação da renda social, é possível gerar um mapa temático. Esse mapa temático ele vai utilizar do software também de geotecnologia, que é o software do QGIS, na versão 3.40, para poder relacionar a quantidade de resíduos de descarte irregular e a renda social. A partir disso, desse mapa, é possível observar, uma planilha, é possível ser gerada uma planilha, e essa planilha ela vai ter apresentado para cada tipo de classificação a quantidade de descarte de resíduo encontrado. Essa planilha é o suficiente, é a necessária para poder fazer as análises estatísticas. As análises estatísticas elas serão divididas em 2 tipos, análise inicial e saneada. A forma que vai ser feita, os estudos serão os mesmos, a diferença é a quantidade de dados utilizados. Para a análise estatística ser realizada, é importante saber que essas análises estatísticas foram feitas no software RStudio de versão 4.5,
que utiliza de análise estatística a partir de comandos computacionais, facilitando assim a geração dos resultados. Só que para que esses resultados sejam feitos dentro do RStudio, a classificação que estava intervalada precisou ser realizada em formato de média. Então, a classificação que tinha antes passou a ser classificada com a média dos intervalos apresentados. 3 tipos de estudos estatísticos foram feitos. A correlação de Pearson, que estuda a intensidade e a direção da relação em caráter linear, e essa relação, essa correlação de Pearson, ela é dada pela letra R e pode variar de -1 a +1, onde R é uma relação positiva, direta, R maior do que 0, né? R menor do que 0 é negativa e inversa, e R próximo a 0 é considerado como uma ausência de correlação linear. Além da correlação de Pearson, foi estudado o valor de P e o intervalo de confiança para 95%. Mas como que foi feito isso? Dentro do RStudio, a correlação de Pearson, utilizando a quantidade de renda, ou seja, o dado da renda, né, a classificação que foi apresentada na tabela 2, com a quantidade de pontos que é produzida através do mapa temático, é só utilizar os comandos apresentados a seguir. E aí, dentro do RStudio, colocando esses comandos com os dados apresentados, os resultados serão produzidos. Em sequência da correlação de Pearson, foi feita a correlação de Spearman, que vai estudar a associação monotônica entre as variáveis, não necessariamente em caráter linear. Ou seja, ela vai observar se há um crescimento quando outra cresce, um decrescimento quando a outra decresce, ou se uma cresce quando a outra decresce. Se há uma relação entre as variáveis, onde -1 significa que uma aumenta quando a outra diminui, mais próximo do +1 significa que uma aumenta quando a outra aumenta, e muito próximo de 0 é quando não houver esse tipo de relação. Assim como na correlação de Pearson, para a correlação de Spearman também foram feitos comandos dentro do RStudio, comandos apresentados a seguir, com os mesmos dados. O dado da renda, né, apresentado na tabela 2, e a quantidade de pontos produzida no mapa temático. Em sequência, para finalizar, foi feito também o estudo da regressão linear simples, a partir do modelo apresentado, onde a quantidade de pontos seria igual a um coeficiente, né, para uma renda 0, mais uma taxa de variação para um diferente tipo de renda. Essa regressão linear, ela precisa ser validada através de pressupostos. Pressupostos eles que são de normalidade, que vai observar se os dados seguem uma distribuição normal, o de independência, que vai observar se os erros eles são independentes, ou seja, se não há autocorrelação entre eles, e o de homocedasticidade, que é o teste de Brush e Pano, que vai observar se a variância segue constante, se os resíduos de variância seguem uma constante, né? A partir disso, também teria que ser feita a análise de outliers, ou seja, se há algum ponto de extremidade que vai dificultar essa análise e que pode ser melhorado. E a partir disso, dentro desse estudo, foi observado que para os dados iniciais não havia, em nenhuma das 3 análises estatísticas, uma confiabilidade dos resultados. E, portanto, observado os outliers, observado os resíduos extremos, foram feitos saneamento. O que é o saneamento? O saneamento é a retirada de dados que não são necessários para a produção de um estudo mais específico, ou seja, de um estudo mais eficaz. E assim foi feita a análise estatística saneada. A análise de estatística saneada, dos 9 dados que foram utilizados, 3 foram retirados e serão apresentados a seguir. Com a conclusão da metodologia e do entendimento do passo a passo deste estudo, é possível observar e analisar os resultados. Inicialmente, a partir do mapa temático, foi produzido, observado a quantidade de pontos para cada tipo de renda, das rendas delimitadas na metodologia. E aí, observa-se que, para uma renda de R$0, 8 pontos foram detectados, para uma renda de R$765, que é a maior quantidade de pontos, 314 pontos foram encontrados, e para uma renda de R$7.650, nenhum ponto foi encontrado. E esses pontos, essa planilha, é a planilha que vai ser utilizada para poder promover as análises estatísticas no RStudio. Com as análises estatísticas observadas inicialmente, conforme falado na metodologia, a correlação de Pearson mostra uma correlação negativa fraca, com um valor de menos 0,38 e um valor de P acima de 0,05, o que já desconsidera por si só que essa correlação existe. Então, de acordo com Pearson, não há uma correlação entre a quantidade de resíduos gerados e a renda da população. Além disso, só para confirmar os dados, o intervalo de confiança varia de um valor negativo para um valor positivo,
ou seja, ele dispersa muito, né, dentro do intervalo. E aí demonstra que não tem uma relação significativa. Já a correlação de Spearman, né, o Rho, que de menos 0,21, também representa que não há uma análise significativa dentro desses dados. E o valor de P acima de 0,05 só corrobora que para a correlação de Spearman não há nenhuma relação entre a quantidade de resíduos e a quantidade de renda. Final das análises iniciais podem ser observadas pela regressão linear. Os 9 pontos estão apresentados na figura 4 e o modelo, né, dessa regressão, a função seria 190 como coeficiente para uma renda zero e menos 0,017 como taxa de variação. Nesta regressão linear inicial, apenas 14% dos dados podem ser respondidos por esse modelo. Então, é um quantitativo muito inferior ao necessário de dados respondidos, então esse modelo só pela própria regressão já é desconsiderado. Mas, como foi falado na metodologia, 3 pressupostos foram utilizados: a normalidade de resíduos, a independência dos resíduos e a homocedasticidade. Na normalidade e na homocedasticidade, os pressupostos foram aceitos, mas na independência não. A independência ela apresentou um valor de P menor do que 0,05. Isso significa que há uma autocorrelação entre os dados e, portanto, os erros não são independentes e estão afetando esta análise. Com estes dados, com essa análise, com os fatores determinantes, é necessário fazer o saneamento. E dentro dos 9 dados apresentados na planilha, né, da produção de mapa temático, 3 dados precisaram ser retirados. O da linha 1, porque é um resíduo relativo indefinido, ou seja, distorce o modelo. O da linha 8, que é um resíduo relativo altíssimo, considerado um outlier extremo. E o da linha 9, que é um resíduo de pontuação nula e, portanto, é um resíduo considerado infinito e estatisticamente inválido. Com essa retirada desses 3 dados, apenas 6 dados serão utilizados para fazer as novas análises saneadas e, assim, observar se há ou não uma certa representatividade dos dados ou uma relação entre eles. Já com os dados saneados para a correlação de Pearson, o coeficiente de correlação deu menos 0,795, o que significa que há uma correlação negativa forte. E o valor de P, por pouco, não foi considerado de acordo com o nível de significância. Ou seja, estatisticamente ele não teria uma significância, mas ele está considerado como marginalmente significativo, por uma quantidade diferente de 0,008. O intervalo de confiança ainda assim demonstra que há uma certa diferença, né, entre os dados, porém é uma diferença muito inferior aos dados iniciais. Já na correlação de Spearman, a correlação de Spearman ainda considera que os dados são insignificantes entre si. Não há uma relação entre eles. Para a correlação de Spearman, tanto o valor de P está superior, como o coeficiente de Spearman, ele representa uma correlação muito baixa. Os dados agora, na regressão linear apresentada, eles descrevem, né, como 290 o coeficiente para uma renda zero e uma taxa de variação de menos 0,032. Agora, neste estudo, 63% dos dados foram considerados, foram validados. Então, para agora, mais do que a metade dos dados podem ser explicados pelo modelo apresentado. Isso já é uma melhora significativa em relação à análise inicial. Dentro dos 3 pressupostos que precisam ser aceitos para que essa regressão possa ser considerada validada, os 3 pressupostos agora foram validados. Tanto o pressuposto da normalidade, quanto da independência, quanto o da homocedasticidade são considerados pressupostos aceitos e, portanto, a regressão é um modelo que pode ser validado. Então, após a análise dos resultados, para a conclusão desse trabalho, alguns pontos podem ser destacados. Inicialmente, é importante salientar que os pontos de descarte irregular estão distribuídos dentro das diferentes rendas da cidade do Recife e que a maior concentração desses pontos está na área de baixa renda. Mas, inicialmente, as análises estatísticas apresentaram uma correlação fraca e não significativa e apenas 14,46% dos dados foram explicados pelo modelo da regressão linear, não passando no pressuposto de independência de Derby-Watson. Com isso, observou-se que 3 outliers foram considerados divergentes, ou seja, que atrapalhavam este estudo, que atrapalhavam este modelo e precisaram ser retirados para que o modelo fosse saneado e novos estudos fossem feitos e observados. Com os dados saneados, a correlação de Pearson, que era considerada fraca e não significativa, passou a ser considerada negativamente forte
e marginalmente significativo. Então, há sim um nível de significância, e a partir de agora, 63% dos dados foram explicados pelo modelo da regressão linear e todos os pressupostos foram aceitos. Ou seja, a partir de agora, aproximadamente 50% a mais dos dados iniciais podem ser explicados por este modelo. Com isso, há indícios de que há uma relação entre a quantidade de pontos e a renda social. Neste estudo, o problema foi a quantidade de dados. Então, solicita-se para próximos estudos uma ampliação na base de dados para corroborar e melhorar as análises e, consequentemente, observar se há uma relação mais eficiente ou não dentro deste estudo. Mas, observando já o tipo de indício, é necessário sim manter a importância do monitoramento contínuo e da implementação de políticas públicas de equidade socioeconômica para mitigar os descartes irregulares e, consequentemente, os impactos ambientais. Com isso, aqui estão as referências apresentadas durante este trabalho. E muito obrigada!